Queridas alunas, queridos alunos, bom dia. Nós estudamos nas aulas passadas o princípio da conservação da energia mecânica, né, que diz que em um sistema isolado, na ausência de forças dissipativas, lembrando aqui, né, forças dissipativas são forças de atrito, resistência do ar. Então, na ausência deste tipo de força, a energia mecânica do sistema se conserva. Então a gente pode dizer que a energia mecânica é constante, ou, né, em outras palavras, que a variação energia mecânica final menos energia mecânica inicial, né, o delta, é igual a zero. Porque se a energia mecânica não muda, ela não pode variar, né? A variação é zero. Então esse é o princípio da conservação da energia mecânica. A gente já trabalhou alguns exemplos, né, onde a gente conferia se essa condição era satisfeita no enunciado, né? E aí a gente poderia conservar a energia e a gente normalmente escolhia dois pontos, um inicial e um final, e igualava a energia mecânica do sistema nesses dois pontos e resolvia o problema. Agora, a grande questão é, e se essa condição não for satisfeita? Ou seja, e se num dado problema existirem forças dissipativas? Bom, se isso acontece, eu não tenho mais a condição da conservação satisfeita. Então o que vai acontecer é o seguinte: se num dado problema existir atrito ou resistência do ar, ou ambos, né, a energia mecânica não irá se conservar. O que a gente vai ter é que a energia mecânica do sistema vai diminuir, né? Ou, falando matematicamente, a variação da energia mecânica terá que ser menor do que zero, negativa, né? Porque a energia mecânica final vai ser menor do que a energia mecânica inicial. Então o sistema vai perder energia mecânica. Nesse momento, você pode estar achando estranho, né? E o que acontece? Será que essa energia some? Na verdade, não. Na verdade, a conservação da energia mecânica é uma lei de conservação que está dentro de uma lei mais ampla, que é a conservação da energia em geral. Então, o que acontece é o seguinte: de fato, a energia mecânica vai diminuir. Só que essa energia mecânica que aparentemente foi perdida, o que acontece é que ela se transforma, ela se dissipa, né, em outras formas de energia microscópicas que a gente não consegue modelar como a gente faz com energia cinética, um meio de mv ao quadrado, potencial, mgh e por aí vai. Então vou dar um exemplo aqui. Atrito uma mão na outra. Quando você atrita uma mão na outra, você vai perceber um aquecimento, né, na região onde ocorreu o atrito. Então o que vai acontecer é o seguinte: quando você tem um sistema com atrito, imagina um bloco deslizando numa superfície. A energia mecânica do sistema ela vai diminuir, só que ao mesmo tempo vai ter um aquecimento, né, na superfície inferior do bloco e no chão aonde houve esse atrito, né? E esse aquecimento tem a ver com o fato das moléculas e dos átomos envolvidos nesse atrito. Essas moléculas ganham energia cinética, né? Elas ganham agitação, elas ganham velocidade. Então, na verdade, essa energia mecânica do sistema que está diminuindo, ela está se transformando numa forma de energia mais complexa, aleatória e complicada, né, da gente modelar, que são essas energias em nível microscópico dessas moléculas e átomos envolvidos no atrito. Então, se tiver força dissipativa, a energia mecânica não mais conserva, a energia mecânica do sistema vai diminuir, só que essa energia, na verdade, ela está sendo dissipada numa outra forma de energia, né, que a gente vai chamar aqui de como energia térmica e tudo mais, que a gente vai estudar com mais profundidade no ano que vem. Então é isso, essa é a ideia, e aí a gente vai ter o seguinte, então, né, se existir força dissipativa, a energia mecânica do sistema vai diminuir, o delta energia mecânica, a variação da energia mecânica vai ser negativo,
e essa energia mecânica, entre aspas, que foi perdida, na verdade ela se dissipou, né, em outras formas de energia, né, que a gente não consegue mais. A energia mecânica, na verdade, é uma energia macro, que a gente pode organizar ela matematicamente em expressões matemáticas simples, né, e, e, e tem um caráter macroscópico, né, essas expressões dependem de parâmetros que são macroscópicos do sistema, né, a massa, a altura, a velocidade do corpo, né, e por aí vai. Então essa energia que foi dissipada, ela já está ali no nível atômico molecular, então é uma situação bem mais complexa. Mas ainda assim é energia, né? Então, embora a energia mecânica esteja reduzindo, a energia num todo, ela não está sumindo, né? Ela só está se dissipando para outras formas. Então, o delta energia mecânica é menor que zero e a gente pode dizer que o trabalho, esse tal aqui, subíndice D, é o trabalho realizado pelas forças dissipativas. O trabalho realizado pelas forças dissipativas será igual à variação da energia mecânica. Como a variação da energia mecânica é negativa, a gente tem que o trabalho realizado pelas forças dissipativas, né, que pode ser o atrito, a resistência do ar, o que tiver envolvido ali, vai ser um trabalho negativo. Bom, isso faz sentido, o trabalho das forças dissipativas ser negativo? Faz. Você pode pensar isso desde lá da fórmula de trabalho, né? Como a gente já discutiu, quando a força é contrária ao deslocamento, o trabalho é negativo. Lembra daquele cosseno de θ lá da fórmula. Então, o que vai acontecer é isso. Quando você tem uma força de atrito ou uma resistência do ar, em geral, essas forças são contrárias ao sentido do deslocamento do corpo, né? Então, o trabalho tem que ser negativo mesmo. E, além disso, se você pensar conceitualmente na relação de trabalho com energia, né? O trabalho tem a ver com a transferência de energia. Então, é como se as forças dissipativas, o trabalho dessas forças, fosse uma transferência de energia para o sistema. Só que esse trabalho vai ser negativo. Então, na verdade, é como se as forças dissipativas estivessem dando para o sistema uma energia negativa, que equivale a, na verdade, a roubar, tirar a energia do sistema. Então, você dá uma energia negativa para o sistema, é equivalente, na verdade, a você estar tirando, roubando energia do sistema. Então, o que as forças dissipativas fazem, através do trabalho, né, realizado por elas, é tirar a energia mecânica do sistema. Essa é a ideia. Então vamos ver um exemplo de como que a gente vai usar isso daqui, né? Que o trabalho das forças dissipativas vai ser igual à variação da energia mecânica. Então aqui a gente tem um exemplo. Um bloco de massa 2 kg é colocado na posição A, de um morro de altura H0 igual a 4 metros. Então tá aí na figura, né? Após ser abandonado neste ponto, o bloco inicia o deslizamento chegando ao ponto B com velocidade nula. Então esse bloco vai deslizar, mas ele vai chegar no ponto B parado, né? Quando ele chega no ponto B, ele atinge a velocidade zero e permanece parado. Então isso é o que o enunciado diz pra gente. E aí eu quero saber qual é o trabalho realizado pelas forças dissipativas. O que pode existir aqui nesse problema é um atrito, né, entre o bloco e a superfície do morro, e também pode existir aqui uma força de resistência do ar, né? E aí eu quero saber o trabalho realizado em geral pelas forças dissipativas. Então a gente vai usar aqui, né, a equação que o trabalho das forças dissipativas é igual à variação da energia mecânica. Então tudo que eu tenho que fazer é calcular a energia mecânica no instante inicial, que é quando o bloco está no ponto A, calcular a energia mecânica no instante final, que é quando o bloco chega parado aqui no ponto B, e aí, tendo a energia mecânica inicial e final, eu faço a variação, né, final menos inicial, e isso já vai ser o trabalho. Então essa é a tarefa do exercício. Então vamos lá, eu vou fazer com bastante calma aqui,
Aqui eu estou usando o subíndice 0 para falar que é a energia mecânica inicial. Então tem a energia cinética mais a potencial gravitacional. E estou usando o subíndice 0 tanto para velocidade quanto para altura, para reforçar que eu estou falando da velocidade e da altura no instante inicial, que é o ponto A, né? Ok, agora a gente pode substituir os valores, né? Então tá aqui, ó, o meio da fórmula tá aí quietinho, a massa vale 2, né? E a velocidade lá em cima no ponto A vale 0. Como que eu sei disso? O enunciado diz que o corpo foi abandonado no ponto A. E sempre que o enunciado falar que o corpo foi abandonado, nesse instante inicial em que ele foi abandonado, a velocidade inicial é 0. Então, aqui é 0. 0 ao quadrado vai dar 0, que vai zerar toda a energia cinética. Eu estou botando aqui só para vocês enxergarem a substituição, né? E o mgh0 fica massa 2. Vamos usar a gravidade 10 aqui para facilitar. E a altura, 4 metros. Lembrando que quando eu falo que a altura é 4 metros, eu já defini que a minha referência, toda altura você precisa de uma referência de 0, né? Então quando eu falo 4 metros, a referência já foi escolhida aqui nessa reta pontilhada. Como todo mundo está no Sistema Internacional de Unidades, é só alegria, é só fazer essa conta. O primeiro termo é 0 e o segundo termo dá 80. E se está todo mundo no Sistema Internacional, a energia vai ter que ficar em joules. Então deu 80 joules a energia mecânica inicial no ponto A. Agora eu vou fazer a mesma coisa no ponto final, que é o ponto B. Energia cinética mais a potencial. Agora eu não coloco subíndice 0, nem na velocidade, nem na altura, porque eu estou falando agora do instante final, né? E aí você substitui. De novo, a velocidade lá no ponto B vai ser 0, porque o enunciado te disse, né, que ele chega no ponto B com velocidade 0. E a altura lá no ponto B, se a referência é essa reta pontilhada, no ponto B a altura vale 0. Então os dois termos da energia mecânica no instante final vai dar 0. Então a energia mecânica final é 0. Então agora basta vir na fórmula e calcular o delta energia mecânica. O delta vai ser energia mecânica final, menos que é 0, né? Menos a inicial, que é 80. Vai dar menos 80 joules. Muita gente entra em desespero quando vê que vai dar negativo e inverte aqui, ó. Faz 80 menos 0. Não pode fazer isso, gente. O delta qualquer coisa, é essa coisa final menos inicial. Se vai dar positivo ou negativo, depende de quem é maior do que quem. O que tiver que ser, será, né? Sem medo de ser feliz. Então não pode ficar forçando a barra para as coisas para dar positivo, não. Deu negativo. E tem que dar negativo mesmo, olha só. Então o trabalho realizado pelas forças dissipativas deu menos 80 joules. O que isso significa fisicamente? Que essas forças de atrito e resistência do ar deram menos 80 joules de energia para o sistema. Ó, mas dar menos 80 joules, na verdade, significa o quê? Dar uma energia negativa, no fundo, é retirar. Então isso significa que o trabalho realizado por essas forças dissipativas tirou 80 joules de energia do sistema. Essa é a ideia. E como eu já discuti no início da aula, essa energia do sistema que sumiu, entre aspas, né, ela se dissipou em outras formas de energia, né? Então é isso. A aula de hoje é apenas isso, uma tarefinha para vocês se divertirem. Aquele abraço, até a próxima.